Os inventores frequentemente ultrapassam limites para criar invenções revolucionárias, mas às vezes essas criações podem levar a consequências trágicas. Neste vídeo, exploraremos 20 invenções que se mostraram fatais para seus inventores, desde o Segway até a bicicleta movida a vapor. Essas histórias servem como alertas sobre os riscos da inovação, mas também nos mostra que sem esses riscos muitas das invenções que deram certo e se utilizam até hoje, não teriam dado certo se seus inventores tivessem desistido de sua realização. Primeiro, o Segway. Jim Selden, um empresário britânico, adquiriu a empresa Segway em 2010. Selden era conhecido por seu trabalho filantrópico e seu amor por aventuras. Tragicamente, apenas meses após a compra da empresa, Selden morreu enquanto pilotava um Segway perto de sua propriedade em West Yorkshire, Inglaterra. O incidente ocorreu em 26 de setembro de 2010, quando Selden, aos 62 anos, estava dirigindo um modelo Segway X2, uma versão para todos os terrenos do veículo elétrico autoequilibrante de duas rodas. Ele estava usando o dispositivo para inspecionar os terrenos de sua propriedade quando perdeu o controle e desviou-se para fora de um penhasco de 9 metros, caindo no rio Wharfe. As circunstâncias exatas do acidente permanecem incertas, mas acredita-se que Selden possa ter acelerado acidentalmente ou encontrado um obstáculo que o fez perder o controle. Apesar dos esforços dos serviços de emergência, Selden foi declarado morto no local. A trágica ironia de sua morte chocou o mundo, pois a invenção que ele adquiriu para trazer alegria e inovação para outros acabou ceifando sua vida, servindo como um lembrete sombrio dos perigos potenciais associados até mesmo às invenções mais aparentemente inofensivas. Segundo, o submarino. Horace Lawson Unley, um engenheiro naval e inventor confederado durante a Guerra Civil Americana, desenvolveu o primeiro submarino de combate. H.F. Unley, o submarino, foi projetado para romper o bloqueio naval da União em Charleston, Carolina do Sul, atacando navios inimigos com um torpedo preso a uma longa haste. Unley enfrentou numerosos desafios e contratempos durante o desenvolvimento do submarino. Os dois primeiros protótipos, chamados Pioneer e American Endeavour, afundaram durante os testes, resultando na morte de vários membros da tripulação. No entanto, Unley continuou com seu terceiro e último design, o H.L. Unley. Em 17 de fevereiro de 1864, durante um mergulho de teste, o submarino atacou e afundou o USS Housatonic, tornando-se o primeiro submarino a afundar um navio inimigo em combate. No entanto, a tragédia ocorreu logo após o ataque. O H.L. Unley não retornou à costa e Unley, junto com sua tripulação de 7 homens, pereceu. A causa exata do afundamento permanece um mistério, mas teorias sugerem que o submarino pode ter sido danificado pela explosão de seu próprio torpedo ou que não conseguiu emergir devido a problemas técnicos. Terceiro, o paraquedas. Franz Reichelt, um alfaiate francês de origem austríaca, é lembrado por sua tentativa fatal de testar seu traje paraquedas inventado. Reichelt vinha trabalhando em um paraquedas vestível, projetado para ajudar pilotos a escaparem de suas aeronaves em emergências. Em 4 de fevereiro de 1912, Reichelt chegou à Torre Eiffel em Paris, com a intenção de demonstrar sua invenção ao público e à imprensa. Apesar das objeções de amigos e autoridades, ele insistiu em testar pessoalmente o traje paraquedas, saltando da primeira plataforma da torre, aproximadamente 57 metros acima do solo. Enquanto uma grande multidão se reunia para testemunhar o evento, Reichelt vestiu seu traje paraquedas, que parecia volumoso e desajeitado. Ele hesitou por algum tempo antes de finalmente saltar da plataforma. Tragicamente, o paraquedas não se abriu corretamente e Reichelt despencou até o solo. Quarto, motores a jato. Ian Pereira F., um inventor e engenheiro dinamarquês, encontrou seu trágico fim enquanto testava seu carro movido a jato em 1976. Pereira estava desenvolvendo um sistema de propulsão para veículos que utilizava motores a jato, com o objetivo de criar um carro capaz de atingir velocidades sem precedentes. No dia do teste fatídico, ele planejou dirigir seu carro a jato em uma estrada fechada na Dinamarca. O carro, equipado com um motor a jato montado na traseira, foi projetado para acelerar rapidamente e alcançar altas velocidades. No início do teste, o carro acelerou conforme esperado, mas à medida que alcançava velocidades maiores, tornou-se progressivamente instável. Testemunhas oculares relataram que o carro começou a guinar erraticamente antes de, finalmente, perder o controle e colidir em um campo próximo. Tragicamente, Pereira foi morto instantaneamente no acidente.
Investigadores mais tarde determinaram que a instabilidade do carro em alta velocidade provavelmente se devia a problemas aerodinâmicos e testes insuficientes do sistema de propulsão a jato. Número 5. O planador. Otto Lilienthal, um pioneiro alemão da aviação, é renomado por seu trabalho pioneiro no campo dos planadores. A pesquisa e os experimentos de Lilienthal lançaram as bases para o desenvolvimento da aviação moderna. No entanto, sua paixão pelo voo levou-o à sua trágica morte. Durante o final do século XIX, Lilienthal realizou numerosos experimentos com planadores, estudando os princípios da aerodinâmica e tentando alcançar voo controlado e sustentado. Ele projetou e construiu vários planadores, cada um uma melhoria em relação ao último. Em 9 de agosto de 1896, Lilienthal estava testando seu mais recente design de planador perto de Hall, Alemanha. Ele havia realizado vários voos bem-sucedidos naquele dia, mas durante seu último voo, a tragédia ocorreu. Enquanto planava a uma altitude de aproximadamente 15 metros, o planador de Lilienthal de repente entrou em parafuso e perdeu sustentação. Incapaz de recuperar o controle, Lilienthal e seu planador despencaram ao solo. Ele sofreu ferimentos graves, incluindo uma coluna fraturada, e foi levado às pressas para um hospital próximo. Apesar da atenção médica, Lilienthal sucumbiu aos seus ferimentos no dia seguinte. Número 6. Veículo com foguete. Max Valier, um pioneiro austríaco em tecnologia de foguetes, teve um final trágico enquanto trabalhava em sua visão de transporte impulsionado por foguetes. Valier vinha experimentando motores de foguete e suas possíveis aplicações em veículos, com o objetivo de criar um carro movido por foguetes de combustível líquido. Em maio de 1930, Valier e sua equipe conduziam um teste de um carro-foguete na pista de corrida de Opal, em Rhein, Alemanha. O carro, equipado com 12 foguetes de combustível sólido, tinha como objetivo demonstrar a viabilidade da propulsão a foguete para veículos terrestres. Durante o teste, algo deu terrivelmente errado, um dos foguetes explodiu, causando uma reação em cadeia que envolveu o carro em chamas. Valier, que estava próximo, foi gravemente ferido pela explosão e sucumbiu aos ferimentos pouco depois. Número 7. O planador motorizado. John Moody, um piloto americano de asa delta, perdeu a vida enquanto testava um planador motorizado de seu próprio design. Moody foi pioneiro no esporte de asa delta e fez contribuições significativas para o desenvolvimento da aeronave. Em 1975, Moody começou a experimentar a ideia de adicionar um motor a um planador, visando criar uma versão motorizada da aeronave que pudesse decolar e pousar mais facilmente. Ele projetou e construiu seu próprio planador motorizado, que chamou de Easy Riser. Em 15 de março de 1975, Moody levou seu Easy Riser para um voo de teste perto de San Diego, Califórnia. O voo começou bem, com Moody decolando e ganhando altitude, mas ao fazer uma curva, o planador perdeu o controle e caiu em uma encosta próxima. Moody foi gravemente ferido no acidente e levado às pressas para um hospital local, onde, apesar dos esforços dos médicos, ele sucumbiu aos ferimentos dias depois. Número 8. Os pneus pneumáticos. John Boyd Dunlop, um inventor escocês, é mais conhecido por seu trabalho com pneus pneumáticos. Embora a invenção de Dunlop tenha revolucionado o transporte pavimentado o caminho para a indústria automobilística moderna, sua vida foi abreviada por um ataque cardíaco que alguns acreditam ter sido causado pelo estresse e excesso de trabalho relacionados às suas inovações. Dunlop, cirurgião veterinário de profissão, começou a experimentar pneus pneumáticos no final dos anos 1880. Seu objetivo era criar uma alternativa mais confortável e eficiente aos pneus de borracha sólida comumente usados na época. Em 1888, ele desenvolveu e patenteou com sucesso um design de pneu pneumático que usava uma câmara de ar interna para fornecer amortecimento e suporte. A invenção de Dunlop rapidamente ganhou popularidade, especialmente na indústria de bicicletas, onde os pneus pneumáticos proporcionavam um passeio mais suave e melhor tração do que os pneus de borracha sólida, levando a um boom nas vendas de bicicletas e um aumento correspondente na demanda pelos pneus de Dunlop. No entanto, o sucesso de sua invenção veio a um custo pessoal. Dunlop se viu envolvido em batalhas legais sobre direitos de patente e enfrentou intensa competição de outros fabricantes de pneus. O estresse e as longas horas dedicadas ao seu trabalho afetaram sua saúde. Número 9. O avião de hélice vertical.
Michael Dakyr, um empresário britânico da aviação, tinha uma visão para um novo tipo de aeronave que pode decolar e pousar verticalmente usando lâminas semelhantes às de um moinho de vento. Sua invenção, conhecida como AVCEM, Advanced Vertical Lift Center, foi projetada para combinar os benefícios de um helicóptero e uma aeronave de asa fixa. Em 16 de agosto de 2009, Dakyr estava realizando um voo de teste de sua aeronave protótipo no aeródromo de Trace Park, em Farnborough, Inglaterra. O AVCEM já havia completado com sucesso vários pequenos saltos e testes de pairar antes do voo fatídico. Durante o teste, a aeronave decolou do chão conforme planejado. No entanto, logo após atingir uma altitude de aproximadamente 60 metros, a aeronave sofreu uma falha catastrófica e despencou para o solo, caindo em um campo próximo. Número 10. A bicicleta a vapor. Sylvester H. Roper, um inventor americano, é acreditado por criar um dos primeiros exemplos de uma bicicleta movida a vapor. A invenção de Roper combinava a eficiência da energia a vapor com a conveniência e a manobrabilidade de uma bicicleta, pavimentando o caminho para futuros avanços no transporte pessoal. No final da década de 1860, Roper começou a experimentar com motores a vapor e suas potenciais aplicações em veículos. Ele desenvolveu um motor a vapor compacto e leve que poderia ser montado em um quadro de bicicleta, permitindo ao piloto impulsionar o veículo usando energia a vapor. Em 1º de junho de 1896, Roper estava demonstrando sua bicicleta a vapor em uma pista de ciclismo em Cambridge, Massachusetts. Ele havia completado com sucesso várias voltas na pista, mostrando a velocidade e a eficiência de sua invenção. No entanto, durante a demonstração, a tragédia ocorreu. Roper desmaiou enquanto pilotava sua bicicleta a vapor, caindo no chão. Ele foi levado às pressas para um hospital próximo, mas foi declarado morto pouco após sua chegada. Número 11. O autogiro. Juan de la Cierva, um engenheiro civil e aviador espanhol, é renomado por sua invenção do autogiro, um tipo de aeronave rotativa que combina elementos de aviões e helicópteros. O trabalho de Cierva no autogiro revolucionou o campo da aviação e pavimentou o caminho para o desenvolvimento dos helicópteros modernos. Cierva começou a experimentar com aeronaves de asa rotativa no início dos anos 1920, buscando criar um veículo que pudesse alcançar voo vertical sem a complexidade e instabilidade dos primeiros designs de helicópteros. Seu conceito de autogiro usava um rotor não motorizado para fornecer sustentação, enquanto um motor e uma hélice separados forneciam impulso para frente. Em 9 de dezembro de 1936, Cierva viajava como passageiro em uma aeronave KLM-DC-2 a caminho dos Países Baixos para discutir o uso potencial de autogiros para entrega de correspondência. Tragicamente, o avião caiu pouco após a decolagem do aeroporto de Croydon, em Londres, matando todos a bordo, incluindo Cierva. Número 12. O foguete tripulado. Max Valier, um pioneiro austríaco em tecnologia de foguetes, não apenas encontrou seu próprio fim trágico enquanto trabalhava em veículos movidos a foguetes, mas também causou inadvertidamente a morte de 2 de seus assistentes em um incidente separado envolvendo um foguete tripulado. No final dos anos 1920, Valier estava trabalhando em um projeto para criar um veículo movido a foguete que pudesse ser controlado por um piloto humano. Ele colaborou com Friedrich Wilhelm Sander, um fabricante alemão de pirotecnia, para desenvolver um motor de foguete adequado para voo tripulado. Em 17 de maio de 1930, Valier e Sander estavam conduzindo um teste de seu foguete tripulado em uma instalação perto de Berlim. 2 dos assistentes de Valier, Walter Dubis e Herbert Surmer, foram encarregados de preparar o foguete para a demonstração. Durante o processo de preparação, ocorreu uma explosão catastrófica. A causa exata da explosão é desconhecida, mas acredita-se que uma falha ou má manipulação do motor de foguete levou ao trágico evento. Dubis e Surmer foram mortos instantaneamente pela explosão, e o foguete foi destruído. Número 13. Os patins motorizados. Ralph Linier, um inventor americano, encontrou um fim prematuro enquanto testava sua última criação, patins motorizados. Linier vinha trabalhando em um design que permitiria aos patinadores se impulsionarem para frente usando pequenos motores a gasolina acoplados aos seus patins. No início dos anos 1970, Linier desenvolveu um protótipo de seus patins motorizados e estava ansioso para testá-los. Ele acreditava que sua invenção poderia revolucionar o transporte pessoal e proporcionar uma experiência emocionante para os patinadores.
Em 18 de junho de 1972, Ner levou seus patins motorizados para um teste em uma rua movimentada de Los Angeles, Califórnia. Ele planejava demonstrar a velocidade e a manobrabilidade de sua invenção para potenciais investidores e a mídia. Enquanto patinava pela rua, Ner rapidamente ganhou velocidade, impulsionado pelos pequenos motores em seus patins. No entanto, ao se aproximar de um cruzamento, a tragédia ocorreu. Um carro surgiu à sua frente, e ele não conseguiu parar ou desviar do veículo a tempo. Ner colidiu com o carro e foi lançado dos seus patins. Ele sofreu graves ferimentos na cabeça e foi levado às pressas para um hospital próximo, onde foi declarado morto pouco após a chegada. Número 14. O Jetpack. H.R.Y. Gifford, um inventor francês e pioneiro da aviação, é mais conhecido por seu trabalho com dirigíveis e motores movidos a vapor. No entanto, sua tentativa de criar um dispositivo de voo pessoal, precursor do moderno jetpack, acabou levando à sua trágica morte. No final dos anos 1800, Gifford ficou fascinado com a ideia de voo pessoal e começou a experimentar vários designs para um dispositivo de voo movido a vapor. Ele acreditava que um motor a vapor compacto e leve poderia fornecer empuxo suficiente para levantar uma pessoa do chão e permitir um voo controlado. Os primeiros experimentos de Gifford com dispositivos de voo movidos a vapor mostraram promessa, e ele começou a refinar seus designs. Em 1878, ele construiu um modelo em pequena escala de seu jetpack proposto, que usava um motor a vapor para gerar impulso e uma série de tubos e válvulas para controlar a direção do vapor. Ansioso para testar sua invenção, Gifford decidiu demonstrar o jetpack ele mesmo em 24 de setembro de 1882. Ele prendeu o dispositivo às suas costas e se preparou para decolar diante de uma multidão de espectadores em Paris. Quando Gifford ativou o motor a vapor, o jetpack inicialmente gerou empuxo suficiente para levantá-lo do chão. No entanto, em segundos, o dispositivo falhou e Gifford perdeu o controle. Os tubos de vapor estouraram, escaldando Gifford e fazendo-o cair de volta ao solo. Número 15. O foguete tripulado. Max Valier, um pioneiro austríaco em tecnologia de foguetes, não apenas perdeu a própria vida na busca por transporte movido a foguete, mas também envolveu tragicamente 2 de seus assistentes em um acidente fatal. Valier estava trabalhando no desenvolvimento de um foguete tripulado, com o objetivo de criar um veículo capaz de atingir altas velocidades e potencialmente alcançar o espaço. Em maio de 1930, Valier e sua equipe conduziam um experimento com um motor de foguete em sua oficina em Berlim. O motor estava montado em um suporte de teste e estava sendo abastecido com oxigênio líquido e gasolina. Durante o teste, ocorreu uma explosão catastrófica. O motor de foguete explodiu, lançando destroços e estilhaços em todas as direções. Valier e 2 de seus assistentes, que trabalhavam nas proximidades, foram atingidos pela explosão. Tragicamente, os 3 homens foram gravemente feridos e morreram pouco após o acidente. A causa exata da explosão nunca foi determinada, mas acredita-se que um mau funcionamento no sistema de combustível ou uma falha estrutural do motor de foguete possa ter sido responsável. Número 16. Os patins motorizados. Ralph Leitner, um inventor americano, encontrou um fim prematuro enquanto testava sua última criação, patins motorizados. Leitner vinha trabalhando em um design que permitiria aos patinadores se impulsionarem sem a necessidade de técnicas tradicionais de empurrar e deslizar. No início dos anos 1970, Leitner desenvolveu um protótipo de seus patins motorizados. Os patins estavam equipados com pequenos motores a gasolina que moviam um conjunto de rodas emborrachadas, permitindo ao usuário controlar sua velocidade e direção usando um acelerador manual. Em 17 de junho de 1972, Leitner estava testando seus patins motorizados em uma rua de sua cidade natal, Easton, Pensilvânia. Enquanto patinava pela estrada, ele aparentemente perdeu o controle dos patins e entrou na trajetória de um carro que se aproximava. A colisão foi devastadora. Leitner foi lançado dos seus patins e sofreu ferimentos graves. Ele foi levado às pressas para um hospital próximo, mas sucumbiu aos ferimentos pouco após a chegada. Número 17. O jetpack. Henri Jaffard, um engenheiro e inventor francês, é mais conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da aeronáutica. Em 1852, ele se tornou a primeira pessoa a pilotar com sucesso uma aeronave motorizada, marcando um marco significativo na história da aviação. No entanto, sua invenção menos conhecida, o jetpack movido a vapor, acabou levando à sua trágica morte.
No final da década de 1870, Jaffardi começou a experimentar a ideia de um dispositivo de voo pessoal. Ele imaginava um motor a vapor compacto que pudesse ser vestido nas costas, permitindo ao usuário voar facilmente. O design do jetpack de Gord utilizava uma pequena caldeira para gerar vapor, que era então expelido através de um conjunto de bicos para fornecer propulsão. O dispositivo era controlado usando uma série de alavancas e válvulas, permitindo ao usuário ajustar sua direção e altitude. Em 24 de setembro de 1882, Gord estava se preparando para demonstrar seu jetpack em um evento público em Paris. Ao vestir o dispositivo e começar a ligar o motor, algo terrivelmente errado aconteceu. A caldeira explodiu subitamente, envolvendo Gord em vapor escaldante e chamas. Número 18. Primeiras tentativas de voo. Ismail Ibn Ahmed al-Johari, um estudioso e linguista muçulmano de Farab, agora no Cazaquistão, é conhecido por sua tentativa pioneira de voo humano durante o século XI. A história de al-Johari é um testemunho do fascínio humano duradouro pelo sonho de voar e pelos riscos assumidos por aqueles que ousaram persegui-lo. De acordo com relatos históricos, al-Johari construiu um par de asas de madeira, que ele prendeu aos seus braços e pernas. Ele acreditava que, imitando a estrutura das asas dos pássaros, seria capaz de voar. Em uma tentativa ousada de testar sua invenção, al-Johari subiu ao telhado de uma mesquita na cidade de Nishapur, Irã, com uma multidão de espectadores reunidos abaixo. Ele proclamou sua intenção de voar e saltou do telhado. Tragicamente, as asas de al-Johari não forneceram a sustentação necessária para manter o voo. Ele caiu no chão, sofrendo ferimentos fatais no impacto. A data exata de sua morte é incerta, mas acredita-se que tenha ocorrido entre 1003 e 1010 SC. Número 19. O colete à prova de balas. Kazimierz Zeglin, um padre e inventor polonês, dedicou sua vida ao desenvolvimento de roupas à prova de balas. Seus designs inovadores lançaram as bases para a armadura corporal moderna, mas seu comprometimento com seu trabalho também pode ter contribuído para sua morte prematura. No final dos anos 1800, Zeglin começou a experimentar com vários materiais, como seda e aço, para criar um tecido flexível e leve que pudesse parar balas. Seus protótipos iniciais mostraram promessa e logo chamaram a atenção das comunidades militares e policiais. A invenção mais famosa de Zeglin foi o colete à prova de balas, que ele demonstrou publicamente em várias ocasiões. Em uma demonstração notável, ele pediu que um assistente atirasse em seu peito a queima-roupa enquanto usava um de seus coletes. O colete parou a bala, deixando Zeglin ileso. Apesar do sucesso de suas demonstrações, Zeglin lutou para encontrar apoio financeiro para seu trabalho. Ele passou incontáveis horas refinando seus designs e procurando novos materiais, muitas vezes às custas de sua própria saúde. Número 20. O caiaque. Andrew M.C. Cawley, um aventureiro e caiaquista australiano, é mais conhecido por sua tentativa malfadada de atravessar sozinho o mar da Tasmânia da Austrália para Nova Zelândia. A história de M.C. Cawley é uma de bravura, determinação e, finalmente, tragédia. Em janeiro de 2007, M.C. Cawley partiu da Tasmânia em um caiaque especialmente projetado com o objetivo de se tornar a primeira pessoa a completar a jornada de 1.600 km sozinho e sem assistência. Ele passou meses se preparando para a viagem, estudando padrões meteorológicos e aprimorando seu equipamento. Nos primeiros 30 dias de sua jornada, M.C. Cawley fez um progresso constante, enfrentando mares agitados e condições meteorológicas imprevisíveis. Ele manteve contato regular com sua equipe de apoio via telefone e via satélite, fornecendo atualizações sobre sua localização e status. Em 9 de fevereiro de 2017, M.C. Cawley fez seu último contato com sua equipe, relatando que estava enfrentando ventos fortes e mares agitados. Ele estava a apenas 80 quilômetros de seu destino. Tragicamente, M.C. Cawley nunca chegou à Nova Zelândia. Seu caiaque foi encontrado virado e parcialmente submerso no dia seguinte, sem sinal dele próprio. Uma extensa operação de busca e resgate foi lançada, mas seu corpo nunca foi recuperado. E por hoje é só curiosos, mas com certeza nos veremos nos próximos vídeos. Se você gostou, deixe seu comentário abaixo para que possamos interagir, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para receber primeiro quando postarmos novos vídeos. Até a próxima!